Muito bem, gente. Hoje o nosso assunto é sobre solitude, tá? Não é solidão. Nós vamos falar de diferença dos dois aí, tá? Então, para você que está assistindo aí, seja bem-vindo, né? Peço para você compartilhar, colocar aí o dedinho no like, né? Quando você coloca no like aí o dedinho, você está dizendo assim, obrigado. Obrigado pelo seu esforço em tentar, de alguma forma, me ajudar com o meu conhecimento, né? Então, aqui, quando você dá um like, eu entendo, as pessoas estão gratas pelo meu trabalho, né? Então, sejam agradecidos, dê um like aí, porque isso ajuda outras pessoas a ver o vídeo, né? Porque quando o YouTube vê várias pessoas gostando do conteúdo, vão indicar para outras pessoas, tá certo? Isso é bom, nós temos que viralizar esperança, viralizar a palavra de Deus, tá? E se inscreva no canal aí, ok? Solitude. Eu vou refletir algo com vocês aqui. Nós vivemos em um mundo, né? É até um jargão dizer isso. Vivemos no mundo, mas quando eu falo mundo, eu estou falando na questão de sistemas, né? Nós estamos num sistema consumista, um sistema individualista, um sistema que egoísta, né? Então nós tentamos de algum jeito fugir, olha o que eu vou dizer, fugir do silêncio. O silêncio é algo perturbador em nossos tempos. Nós tentamos diminuir o silêncio ou tirar o silêncio da consciência do nosso ser através do consumo, né? Quando existe uma inquietação no coração, né? A gente não consegue ficar tranquilo. Então, muitas pessoas, através do consumo, têm tirado o silêncio, né, do coração. Não querem ouvir certas vozes do coração, né? Vocês vão entender o que eu estou falando. Muitas pessoas não querem se ouvir, né? E acabam, de alguma forma, tentando jogar coisas para dentro, né? E evitar certas coisas para não se ouvir, né? O silêncio é algo assim meio inconcebível no nosso tempo. Não sei se você já percebeu quando a gente está na igreja, né? Está lá na igreja e aí, de repente, alguém vai lá falar alguma coisa, né? Levanta e o microfone não funciona. E aqui fica climão, silêncio, assim, e parece que tem alguma coisa errada porque está em silêncio. Porque se tiver em silêncio, é que tem alguma coisa errada. Já percebeu isso, né? O silêncio para muitas pessoas é desesperador, é desesperador. Tem pessoas que não conseguem conviver com seus próprios pensamentos, tá? Imagine só, né? Hoje, o maior destruidor do silêncio humano são as redes sociais, né? É difícil. E hoje, nós vamos falar dessa disciplina espiritual, para mim, é a mais difícil. Se não for a mais difícil, está entre as três das disciplinas espirituais, porque assim, eu já sou por natureza inquieto. Minha cabeça sempre está pensando, né? Eu sempre estou, não é que eu estou no mundo da lua, né? Eu estou em vários mundos, né? Então, por exemplo, quando eu estou no carro, viajando ou indo para o lugar, eu não consigo ficar sozinho, eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar só ouvindo o barulho da pista, posso dizer assim, né? Que a pista não faz barulho, mas enfim. Eu ligo um rádio, eu escuto podcast, eu escuto música, eu chego em casa, às vezes eu estou no escritório aqui, com os meus pensamentos, eu preciso fazer um barulho. Então, enfim, gente, você com certeza está pensando nisso. Nós fugimos do silêncio. Nós estamos numa era onde existe muito barulho, tanto lá fora e aqui dentro. E quando nós estamos em silêncio, aí que vem a sacada. Quando nós estamos quietos com os nossos pensamentos, nós começamos a experimentar ou experienciar momentos de confronto da nossa vida, tá certo? Por isso que muitas vezes é difícil ficar em silêncio para meditar na palavra de Deus. Porque os pensamentos começam a fazer barulho, tal, conexões, e a gente fica tenso, tá? Então vamos lá, vamos definir algumas coisas aqui. Primeiro, eu queria falar sobre a diferença de solitude e solidão. Solidão, gente, é uma pessoa que está sozinha no sentido do sentimento. Ela se sente sozinha das pessoas, é um sentimento negativo, né? O ser humano, ele foi feito para viver no coletivo.
Agora, a solitude, a solidão, muitas vezes a pessoa não escolheu estar só, mas está só. Entende? Eu não escolhi estar sem amigos. Eu quero ter amigos, mas eu estou só. Entendeu? Então, nesse sentido, é solidão. E a solidão, ela traz um sentimento de tristeza, ruína, abandono. Né? Já a solitude é o oposto. É o oposto, né? Eu tenho aqui umas anotações sobre solitude. Então, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Ó. Solitude é o isolamento ou reclusão voluntários. Então, é quando eu decido ficar sozinho. Mas o ficar sozinho não é ficar sozinho de tudo. Vocês vão entender. Tem que ter uma companhia. Tá? Na verdade, duas companhias. Tá? Solitude é quando eu decido ficar sozinha, ou, vou melhorar aqui, eu decido ficar sem as pessoas, sem as coisas das pessoas, entende? E decido ficar comigo mesmo. E decido ficar não só comigo mesmo, né, mas com Deus. Tá? Então, diferente da solidão, que é, em sua essência, é um estado emocional do indivíduo, que deseja ardentemente uma companhia e não tem, o indivíduo pode estar cercado de amigos, num animado salão de festas, e ainda assim estar corroído pela solidão. Um exemplo de solitude é o período em que Jesus se isolou para reflexão. Então, agora eu vou ler alguns textos bíblicos para a gente tentar aí. Deixa eu melhorar aqui para não balançar a câmera aqui. Eu vou colocar alguns textos bíblicos na tela para vocês entenderem o momento de solitude de Jesus, tá bom? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui rapidinho. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, eu quero ler Mateus capítulo 4, versinho 1, tá? Mateus capítulo 4, verso 1. Diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo. Um dia a gente pode falar sobre essa expressão, né? Nossa, ele foi levado pelo diabo, pelo Espírito para ser tentado, né? Essa construção aqui não ficou muito legal para a nossa língua e também para o nosso entendimento, né? Mas enfim, o fato é aqui que o Espírito Santo conduziu Jesus, né? Para onde? Para o deserto, né? E o deserto aqui é um lugar vazio, sem ninguém. Mas o que você precisa entender, qual é o motivo de Jesus ter ido para o deserto? O Jesus, ele é batizado, ele começa o início do ministério dele, era para ele ir à frente pregar o evangelho, pregar o reino de Deus, mas o que ele faz? Vai para o deserto. Ele foi conduzido para o deserto. Então aqui fica o primeiro ponto que você precisa entender. Solitude é quando eu decido ficar só porque eu tenho algo importante a realizar. Entendeu? Então, solitude é um preparo para uma obra especial. Estar em solitude é estar se preparando para algo. Solitude não é isolamento de pessoas, isso é solidão. Solitude não é não ter relacionamento com as pessoas, fugir para consertar não, entenda. Você se isola das coisas, das pessoas, porque você tem um motivo, tá? Vamos aí para outro texto bíblico agora, e eu quero ler com vocês, agora Mateus capítulo, vou ler aqui, deixa eu ver quais desses versos, eu vou ler o capítulo 14 de Mateus, 14, verso 23. Olha que interessante, gente. Você conhece esse momento aqui, ó. Diz assim, ó, depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, né, a fim de orar. Ok. Aqui tem um detalhe importante. Ele podia ter ido orar, mas não sozinho. Lembra que ele chamou os discípulos para orar com ele, né, no Getsemane? Mas aqui é interessante, ele vai sozinho e ele sobe ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. Tá certo? E que momento foi isso? Agora, outro ponto interessante. Foi no momento da multiplicação dos peixes, ó. Pães e peixes, ó. Foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres. A multiplicação aqui, ó. Partiu pão, pães e pedaços, tal. Então, vamos lá para outro ponto. Quando eu entro em solitude, é quando eu vou enfrentar algo especial. Então, no caso de Jesus, antes dele ir para o ministério, ele se isolou com ele, para estar com ele e com Deus.
Jesus, depois de algo tremendo, né, que foi a multiplicação dos pães e peixes, ele também foi ficar sozinho. Mas por quê? Porque depois de ter feito algo tão grandioso, ele precisou ficar sozinho. E aqui vem um detalhe. Na solitude, a gente conserta certas coisas em nós. Porque Jesus poderia ter tentado a dizer o seguinte: eu sou o cara, olha que eu fiz algo grandioso, né? E desviar o foco dele do ministério. Que veja, enquanto Jesus esteve na terra, o Espírito conduziu. Deus Pai o deu poder para poder operar milagres, né? Jesus era humano, né? E ele se esvaziou da divindade, né? Até onde nós sabemos, né? Ele era divino, mas humano. Mas enfim, ele não fazia milagres para se exaltar, mas para exaltar o Pai. E depois de um milagre extraordinário de multiplicar pães e peixes, ele poderia ser tentado a esquecer do Pai, como muitos fazem. Depois de grandes coisas, grandes feitos, nós somos tentados a substituir Deus pela nossa capacidade. Então, quando a gente, depois de fazer algo grande, né, algo extraordinário, que talvez que fizemos pela nossa capacidade e, claro, pela bênção de Deus, o importante também é estar em solitude para poder consertar as coisas aí, tá certo? Para não desviar do foco, ok? Vamos aí, então, para outro texto bíblico. E o interessante de ler os textos aqui é que para que a gente possa entender os motivos de Jesus estar sozinho, tá? Agora vamos para Mateus 26 e eu vou ler o verso 36. Olha aqui rapidinho para vocês entenderem. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sente-se aqui enquanto vou ali orar, né? Ele chamou eles para orar juntos, né? Mas aí a gente viu que Jesus foi um pouquinho mais separado para estar orando, né? E agora que vocês... Deixa eu não compartilhei. Eu falei que ia compartilhar o texto e não compartilhei, né? Adriano. Ok, compartilhei agora. Aí, ó. Mateus 26, 36, né? Então, sente-se que eu vou ali orar. No Getsêmani, gente, quando Jesus estava no Getsêmani, olha que interessante. Ele ora 3 vezes, vocês sabem disso. A primeira, se possível, afasta esse cálice. Senhor, se possível, afaste esse cálice. E na terceira, ele já tem um entendimento. Ele não pede para que afaste o cálice, né? Ele já entende que a vontade de Deus é que ele continue o ministério, continue a missão, que era entregar a vida para o ser humano, né? Pelo ser humano. Então, interessante que no silêncio de Deus, por não dar a resposta a Jesus, Jesus entendeu qual foi a resposta de Deus. Vou repetir. Quando Jesus estava em solitude, em oração, sozinho e com o Pai, pedindo uma resposta, e a resposta não veio de forma verbal, né? Porque Jesus ouvia a voz de Deus. Estão entendendo? Mas quando Deus ficou em silêncio, foi porque Jesus estava em solitude com Deus e com ele mesmo, que ele entendeu que a resposta era: siga. Não tem mudança de plano. É esse o plano. Vai até o fim. Entendeu? Então, na solitude e no silêncio de Deus, nós conseguimos ter a resposta de Deus. Muitas vezes a gente fica pedindo algo para Deus, insistindo em oração, e o silêncio de Deus já é uma resposta. Já é uma resposta. Pode nos ajudar a entender, né, o propósito dele. E você vai conseguir entender isso quando você estiver em momento a sós com Deus e com você, tá? Vou tentar ser mais específico aí. Vamos lá, nós vamos ampliando o nosso conceito. Vou ler agora outro texto. E agora eu já vou compartilhar aqui para não errar, tá? Então vamos lá. Agora eu vou ler com vocês Lucas 6. Deixa eu descer aqui. Vamos ler Lucas. Cadê Lucas? Eu gosto desse site aqui que é bem prático. Lucas, capítulo 6. Cadê aqui? Capítulo 6, versinho 12. Olha aqui. Olha, esse texto aqui vocês conhecem, né? Um momento muito importante de Jesus. Diz assim, ó: certo dia, pouco depois, Jesus fez o quê? Subiu a um monte para orar e passou a noite orando. Passou a noite orando a Deus, né? Ele passou ali sozinho, ele ficou sozinho no monte. E por que ele ficou a noite toda orando, né? Claro, para ter uma comunhão com Deus e tal, mas foi no momento a sós com Deus que ele então, quando amanheceu, ele foi lá e tinha a decisão de quem ele ia chamar para ser os seus discípulos.
ok? Então perceba, solitude, estar a sós com Deus, tem que ter propósito, tem que ter propósito. Não é apenas uma meditação oriental, zen, não, é um propósito. Eu estou saindo do barulho do mundo, da companhia das pessoas, porque eu quero estar comigo e quero estar com Deus. Tá? E veja, isso não é fácil. Não é fácil ficar sozinho, né? Apagar o barulho de fora, né? Então, olha só. Esses versos nos mostram a atitude do Senhor Jesus antes ou depois dos momentos importantes em seu ministério. Aprendemos que a solitude é uma atitude com propósito específico, e não somente a busca por isolamento. Sempre que o Senhor Jesus se retirava para um lugar reservado, era com o objetivo de desenvolver estrita comunhão com o Pai. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler algumas frases aqui, ó, para poder resumir mais e ampliar, tá certo? Ó, eu anotei aqui, ó. Vê se você gosta dessas frases. Eu gosto de frases, né? Certas frases resumem muita coisa em poucas palavras. Então, olha só. Assim como o jejum, né? Jejum o que é? Nós vamos estudar sobre jejum, tá? Jejum é deixar de comer, tá? Assim como o jejum é fundamental para a nossa digestão, né? Porque uma vez que você comeu, depois você fica em jejum, é um processo, né, mais rápido que você ficar jogando comida toda hora lá dentro, né? Assim como o jejum é fundamental para a nossa digestão, a solitude é um afastamento essencial para curarmos uma relação saudável com o coletivo. Vou repetir. Assim como o jejum é fundamental para a nossa digestão, a solitude é um afastamento essencial para curarmos para curarmos uma relação saudável com o coletivo. Eu estava vendo aqui alguns estudos, diz o seguinte, que as pessoas que sabem separar momentos para estar junto com seus pensamentos em silêncio, em solitude, são pessoas que têm melhores relacionamentos com as outras. Porque as pessoas que estão sozinhas com seus pensamentos, elas mais ouvem do que falam. E o maior segredo da comunicação não é falar, é saber ouvir. Ok? Então, hoje nesse mundo a gente quer falar. As pessoas encontram as pessoas que a gente quer falar, né? E o melhor amigo é aquele amigo que ouve. Tá? Então, se você quer ser um bom amigo de alguém, saiba ouvir, né? Deus nos deu 2 orelhões aqui, ó, né? E uma boca, tá? Então, dê prioridade para ouvir. Então, assim como o jejum, ficar em jejum é bom para a digestão, para o corpo, né? Para revitalizar, né? Para reorganizar o sistema físico, estar em solitude com seus pensamentos, com você, te ajuda a ter um relacionamento saudável com o próximo, ok? Outra frase aqui que eu anotei, olha que da hora, hein? Diz assim, ó, cadê? Se não gostamos... Se não gostamos da nossa própria companhia, buscamos refúgio em outras pessoas. Se não gostamos da nossa própria companhia, buscamos refúgio em outras pessoas. Então, assim, tem pessoas que estão desesperadas para ter companhia, não conseguem ficar sozinhas, porque elas não são boas companhias para elas mesmas. E aí volta o que eu falei no começo. Nós silenciamos a nossa cabeça, silenciamos os nossos pensamentos, porque eles confrontam com as nossas atitudes. E aqui tem um detalhe interessante. Quando a gente silencia o mundo e dá agora atenção para a nossa consciência, é nesse momento que o Espírito Santo vai começar a falar contigo. E você vai começar a se confrontar com certas coisas. Poderia dar exemplos aqui, né, disso. Quantas vezes eu parando aqui para orar no meu escritório, em silêncio, tentando acalmar, esquecer de tudo, né? Vinham pensamentos, Adriano, será que... Coisas que não tinha nada a ver com o momento ali, né? Será que era necessário você ter comprado aquilo, Adriano? Adriano, será que não era melhor você ter falado daquele jeito com aquele teu irmão? Adriano, você não está sentindo falta de tal coisa? Entende?
Então, quando nós começamos a ser de alguma confrontados, nós queremos o barulho, e corremos atrás das coisas, liga as coisas, coloca coisa no ouvido, liga a música, vamos ver, deixa eu assistir e tal. E tá bom? Então, nós muitas vezes procuramos companhias em outras pessoas, porque nós mesmos não somos boas companhias para nós. Porque quando a consciência começa a trabalhar, o espírito começa a trabalhar, a gente quer fugir, tá? Estou falando para vocês que é uma das mais difíceis disciplinas para mim, para ficar calado, cala a boca, ficar quieto, escuta Deus, tá? Outra frase aqui, ó. Silêncio não é a incapacidade de falar, mas a capacidade de ouvir. Pensou nisso? Silêncio não é a incapacidade de falar, mas a capacidade de ouvir. Ok? A gente tem que aprender a ouvir mais, né? Ficar em silêncio. Bom, nós vamos avançar aqui, né? Nosso horário está avançando, e eu quero partir para um exemplo bíblico. Mais um exemplo bíblico aqui, e agora nós vamos ler Reis. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar. Ok. Nós vamos ler Reis. Primeira Reis, uma história conhecida de muitos aí, né? Mas que vai trazer boas lições para nós. Primeiro Reis 19. Deixa eu ver aqui, capítulo 19, verso 11. É o momento em que Elias foge e vai para a caverna, né? E olha só o que diz aqui, ó. Saia e ponha-se diante de mim no monte. Deus falando com ele, né? Disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Olha que coisa doida, né? Tem um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, veio um suave sussurro. Suave sussurro, né? Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que faz aqui, Elias? Interessante, né? Tá vendo? Deus se manifestou através do silêncio, do sussurro, da calmaria. Tá? Então, se você quer encontrar Deus, não vá procurar no barulho. Procure no silêncio. Tá? Agora nós vamos para as dicas práticas, tá bom? Algo assim que tem me ajudado e me orientado a ficar em solitude, ok? Então vamos lá? Rapidinho aqui para vocês. Primeira dica aí, vamos lá. Anota aí. Hein? Ao longo do dia, crie momentos de solitude. Vou dar um exemplo aqui. Acabou de acordar, tem que levantar. Tem que levantar. Quem sabe aí, ó, você coloca o seu celular para despertar às 5 da manhã, 5h30, 6 horas, 7 horas, 8 horas, enfim. Coloque 5 minutos antes. Despertou o celular, o relógio, sei lá, dá um clique lá, e aí você coloca, por exemplo, 6 horas, você levanta 6. Então você coloca 5h55 e às 6. Então, quando você apertar a primeira vez, você fala, opa, é um momento de solitude com Deus. Fique em silêncio, ore a Deus, quem sabe já deixando que Deus já te dê a agenda do seu dia. É o momento, um exemplo, você pode praticar, tá? Quem sabe na hora de você tomar o café da manhã, né? Você está ali com seus pensamentos em calma, né? Tomando ali o seu suco, comendo o seu pão, o seu chocolate, sei lá o que você está fazendo ali, né? Mas enfim, é um momento, né? E tá aí uma dificuldade que eu tenho, né? Porque enquanto eu tô comendo, eu tô assistindo o jornal, eu tô ouvindo alguma coisa. Eu tô falando para vocês, gente, essa disciplina espiritual, ela é poderosa, mas ela não é fácil, tá? Então, assim, uma das dicas que eu vou dar aqui é claro, né? Peça a Deus, Senhor, me dê solitude no meu coração, me ajude a viver uma vida em que eu possa ter momentos de solitude. Um exemplo também que nós temos de homem de Deus que tinha solitude era João Batista.
João Batista era aquele cara que fugia para o deserto, ficava afastado e depois vinha para a cidade, né? Ele tinha esse momento aí. Enoque fazia isso. Enoque tinha momentos de solitude com Deus, tá? Segunda dica, vamos lá. Então, ao longo do dia, a primeira dica, ao longo do dia, separe momento para estar em silêncio. Quanto tempo? O tempo que você conseguir silenciar o mundo e você ficar a sós com você e com Deus, tá? Outra coisa, encontre um local, um lugar, talvez na sua casa, né? Eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ficar aqui nesse lugar, né? Meu quarto de guerra com Deus, né? São momentos fantásticos. Mas também eu tenho um momento de solitude quando eu estou na rua, né? É um lugar quando eu vou fazer exercício, né? Tem muitas pessoas aí que vai de manhã cedo, no silêncio da madrugada, com seus pensamentos, né? Um momento de solitude. E interessante, se você tiver um lugar onde você consiga, em silêncio, contemplar a natureza, perfeito. Quem sabe você coloque durante os seus sábados, né? Um dia de descanso, um momento de solitude, né? Eu percebo assim que muitas vezes, quando eu estou quando a minha depressão ataca, né? Eu sou uma pessoa aí que tem depressão ainda, tenho lutado, né? Estou em tratamento, sempre estou em tratamento, né? E às vezes dá crise, só que as crises, graças a Deus, elas demoram, né? Hoje, graças a Deus, assim, já faz aí quase um mês que não me dá uma crise. Mas quando me dá uma crise, eu na hora já falo, amor, eu preciso ficar só. É um dos meus remédios. Onde eu acalmo, ponho o pé no freio, reviso como está a minha vida, o que eu estou fazendo, aquilo que eu tenho que fazer, tá? Então fica a dica para você aí. Terceiro, fale menos e ouça mais. E aqui vem um desafio. Eu tentei fazer, eu quebrei porque eu tive que... vou explicar o que é. Tente passar um dia sem falar nada. É um exercício. Passar o dia sem falar nada. É claro, se a pessoa perguntar algo, você responde. Mas quem sabe você fala para a família, gente, sábado agora, domingo agora, ó, segunda-feira, eu quero passar um dia de solitude. Então, assim, eu não estou para conversa. Então, eu vou estar em silêncio. Eu vou passar o dia em meditação, em reflexão. Vai ser fenomenal para você. Tá? Você vai aprender a usar a ferramenta ou audição, né? Então fica a dica para você aí. Quarta dica, equilíbrio. O que é equilíbrio? Todos nós temos que ter equilíbrio, né? Uma é estar com pessoas. Nós somos seres humanos, precisamos ter conexão com as pessoas, né? Mas também você tem que entender que tem momentos que você tem que ficar com você e com Deus. Tá? Nunca fique sozinho com você, né? Mente vazia é oficina do diabo, a Bíblia diz, né? Então, assim, fique com você, mas entendendo que, é claro, Deus está contigo ali, tá? Então, assim, diferente da meditação oriental, né, essas meditações de se esvaziar, você precisa ficar só com você e com Deus. Isso é importante, tá bom? Então, tenha equilíbrio. Tenha contato com as pessoas, mas também entenda que é necessário você passar um momento com você, tá bom? E com Deus, claro. Quinto passo aí, que é o último que eu vou dar aqui, persista. Esse persista, gente, é porque é o seguinte, eu já tentei várias vezes, né, ficar em solitude. Olha, parece que tudo conspira para que te rouba a atenção. Então, uma dica que eu já dou é deixa o celular em outro lugar. Se você vai ficar em solitude com Deus no quarto, põe na cozinha o celular. Não fica o celular do lado, porque eu já caí em ficar olhando o celular. Desliga todos os aparelhos. Aumenta você com Deus. Tá certo? Então, aí fica uma dica para você persistir. Em que sentido? Não é fácil. Algo que você não está acostumado a fazer, a começar a praticar, isso vai gerar um estresse, talvez. Mas com o passar do tempo, você vai entender que isso tem que fazer parte da sua vida. Você vai perceber que vai melhorar o seu relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas, o relacionamento com você mesmo, né? A maioria das curas psicossomáticas, ela vem do entendimento do nosso eu. Quando eu me entendo, quando eu me conheço, quando eu me ouço, isso me ajuda a me entender os meus limites, os meus anseios, aquilo que eu preciso, aquilo que eu não preciso, e isso me ajuda também nos relacionamentos com as pessoas. Tá certo, gente? Então, esse é a disciplina que eu queria deixar com vocês. E aí eu poderia ler um último verso,
né? Deixa eu ler um último verso aqui. Eu queria ler Eclesiastes, capítulo 3, verso... Deixa eu compartilhar para a gente terminar com um verso bíblico aqui, vai ser muito importante. Eclesiastes, olha o livro do pregador, 3, verso 11. Olha que legal. Diz assim, ó. Opa, passei. 11, tá aqui. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. O ponto aqui é que Deus colocou esse sentimento, essa falta, esse desejo pelo eterno, pelo transcendente, né? Pelo atemporal. Então, você vai conseguir, através dessa disciplina, ter o momento em que você transcende, né, o tempo e consegue alcançar esse sentimento que Deus colocou no homem, esse vaziozinho, essa falta, esse desejo pelo transcendente. E a solitude vai te ajudar assim, a preencher esse vazio que Deus mesmo colocou para que o ser humano buscasse ele. Ok? Deus te abençoe. Deus te ajude, né, a você, pela graça, Ele conceda a você essa disciplina de poder ter momentos a sós com você e com Deus. Então, vamos orar? Pai querido, obrigado. Obrigado por mais uma vez ler a Tua Palavra e perceber aqui que o maior exemplo para nós de pessoa que tinha um momento de solitude era o Senhor Jesus. Nos ajude, meu Deus, a silenciar esse mundo, a fugir desse mundo, do barulho desse mundo, das preocupações desse mundo e ter um momento a sós com o Senhor e com os nossos pensamentos. Por favor, ensina-nos a praticar isso para o nosso bem e para o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Nos proteja, nos guarde, nos dê um excelente descanso. É o que lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. E na próxima sexta-feira, na próxima quarta-feira, ao vivo, às 7h30, nós nos encontramos aqui. Tá certo, gente? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Bom descanso e boa solitude com o Senhor. Valeu!